Agora, quem está na internet, nos segue lá no meu Instagram, Janice Leite, também no meu Facebook, sobe depois no YouTube. A gente tem vários meios, né, onde a gente está possibilitando o acesso a essa informação, né? Nós estamos aqui, amados, fazendo uma jornada da sabedoria. Esse programa ele é transmitido pela Rádio Belém FM, uma rádio que você consegue acessar pelos aplicativos de Android e o iPhone, também pelo computador. Então é uma rádio que está disponível. Como é que eu faço, Janice, para acessar a rádio? Lá no link da minha bio no Instagram tem os caminhos, tem lá todos os links para que vocês possam ter acesso a essa rádio. E essa rádio, uma rádio web, tem um fundo musical, a gente passa os recados. Em vez de eu ficar o dia inteiro escutando uma palavra que não é a palavra de Deus ou uma rádio do mundo, então que eu dê ouvidos a uma rádio, que é uma rádio que está aqui buscando a palavra, né? Que está trazendo para você conhecimento novo. E nós estamos, falando em conhecimento, numa jornada da sabedoria, né? Nós estamos lendo Provérbios. Hoje é dia 28, nós vamos ler Provérbios 28. Janice, mas o que você quer com esse processo? Eu quero me tornar e trazer para vocês um pouco mais de sabedoria. Nós precisamos ser mais sábios para nós termos uma melhor vida. Nós precisamos ser mais sábios para ser uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor mãe, um melhor marido, né? É a base da sabedoria que temos o nosso resultado. Então, se o nosso resultado não tá bom, é porque a gente precisa nova sabedoria, novo conhecimento. E como é que eu faço para acessar o conhecimento? A gente já falou muito sobre isso. O conhecimento, amados, ele é um processo, né? Eu preciso melhorar o meu resultado, então eu tenho que trazer novo conhecimento. Como é que eu trago um novo conhecimento? Primeiro, eu trago um novo, né? Uma nova literatura, uma nova visão de mundo, que é pela leitura, pelo ouvido, né? Pelo tato, pelas nossas sensações, né? A gente consegue, nossos sentidos, a gente consegue acessar um novo conhecimento. Depois eu preciso entender, depois eu preciso discernir, e eu preciso também aplicar. Porque um conhecimento morto, né? Um conhecimento morto não faz com que a gente replique na nossa vida e não me serve de nada. Então a gente precisa ser rios de águas vivas. Por que rios de águas vivas? Para que esse conhecimento venha e ande. Ele tem que vir e tem que andar. Ele não pode ficar, né, dentro de mim parado, porque eu não sou uma represa, eu sou um rio. Eu vou fazer uma pequena oração para que a gente tenha um pouco mais de concentração e foco, porque muitas vezes o inimigo não quer que a gente tenha essa sabedoria e a gente fica distraído. Então, sossegue no seu canto, relaxa um pouquinho aí, vamos fazer uma oração pequena, mas para que a gente possa... olha esse fundo quem está aqui. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante de Ti, Senhor, lhe dando graça, lhe dando glória, porque o Senhor é bom o tempo todo. Pai, nós gostaríamos que o Senhor abrisse nosso coração, nossa alma, nossa mente para receber a Sua palavra e para ser edificado por ela. Senhor, tira toda a distração agora. Tudo aquilo que está me impedindo de chegar de verdade ao novo conhecimento, Senhor, tira agora, em nome do Senhor Jesus. Abre nossa cabeça, Pai, para a gente receber essa palavra que vem do céu. É isso que nós lhe pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha quem entrou na minha live, Jackson Costa, um amigo de infância. Coisa linda ter um amigo de infância na minha live. Que Deus te abençoe. Nós estamos lendo Provérbios, trazendo um pouco mais de sabedoria para o seu dia. Vamos lá. Dia 28, Provérbios 28. Provérbios foi escrito, a gente já falou várias vezes, Provérbios foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás. Há mais ou menos 3.000 anos atrás. E ele é um livro atemporal, né? Os grandes filósofos, gente dos negócios, né? Buscam a sabedoria de Salomão para fazer as regras, para fazer seus escritos, para, né, assinar seus contratos. Então, se essas pessoas buscam as regras de Salomão, por que não nós? E eu estou trazendo aqui para vocês, então, direto da fonte, essa sabedoria. Vamos lá, 28. Hoje a gente tem um convidado especial, então não posso me delongar aqui na minha parte, né? Daqui a pouco nós vamos chamar o pastor Ricardo. Gente, vocês estão vendo? Quem está na internet está vendo lá o fundo da igreja. Olha que lindo que nós arrumamos o nosso estúdio aqui. A gente está adaptando ainda a casa, né? Mas lá no fundo, ó, é o altar da igreja. Olha que lindo, né? Jesus está lá, olha só aquele céu, tá tudo lindo, preparado para você. Olha que imagem linda, né? Então vamos lá, 28:1.
Os ímpios fogem, vou baixar um pouquinho o fundo que tá meio alto. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como o leão. Meu convite é que a gente seja corajoso como o leão todos os dias. E por que os ímpios fogem? Porque eles sempre estão em erro, eles sempre estão errados, eles sempre estão fazendo algo que não agrada o coração de Deus, então eles estão sempre na espreita, sempre estão achando que alguém vai os trair, porque ele é aquele que trai o tempo todo. Então aqui está dizendo, os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como um leão. Então eu quero que vocês declarem, eu sou corajosa como um leão, eu sou corajosa para assumir tudo aquilo, né? Se eu errei, que eu seja corajosa para assumir o meu erro, para pedir o meu perdão. Então que sejamos que nem o leão, corajoso para assumir aquilo, né, que a gente fez, que a gente seja autorresponsável, que a gente entenda que se a nossa vida não tá boa é porque a gente não tá fazendo a coisa certa, mas tá tudo bem. No momento que a gente olha e toma nova atitude, é esse o caminho de estarmos melhorando todos os dias. Tudo bem se erramos, pedimos perdão para quem precisa ser pedido perdão, não cometemos de novo na nossa falha e seguimos em frente, que Deus vai estar junto conosco. Essa é a postura do sábio. 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida, né? Porque, olha só, porque existe muita desordem na terra, tá falando aqui, mudam-se frequentemente os príncipes, os líderes, né? Aqueles que lideram, porque tá uma confusão, mas quando um sábio e prudente assume, a ordem é mantida. Então, que a gente seja esse, que multiplique os talentos, que a gente deixe um legado forte, né? Que a gente seja esse sábio que vai assumir o controle do quê, Janice? Da minha casa. Primeiro lugar que eu tenho que controlar primeiro sou eu, né? Tenho que ter o domínio próprio e controlar a mim mesmo. Ontem eu levei uma saraivada fui assistir um culto ontem, saí de lá, que até hoje tô torta de tanto que eu levei ontem, porque eu tenho que de verdade assumir o controle das minhas coisas, do meu domínio próprio, né? Tenho que ter domínio próprio. Hoje a gente vai falar sobre os frutos do Espírito. Será que é sobre o domínio próprio, pastor? É! Meu Deus, hoje a gente vai ter o domínio próprio, meu Jesus, pastor de Deus. Então nós vamos até meio-dia hoje. Meu Jesus, tem muita coisa para falar. É tão bom falar da palavra de Deus e crescer em sabedoria. Não tem coisa melhor para conversar. O pobre, 28:3, o pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial que destrói as colheitas. Primeiro, o pobre que oprime o pobre. O pobre que oprime o pobre. Quem é esse pobre? É o próximo, coitado, que está na mesma situação de vulnerabilidade. Pensa, né? Aquele que está em situação de vulnerabilidade oprime o seu companheiro que também está. Olha se tem sentido nisso. É como chuva torrencial que destrói as colheitas. Chuva torrencial não é aquela que dá vida, é aquela que destrói. Então que sejamos aquele que seja, né, que temos, né, o amor no coração, que a gente se compadeça das pessoas, que a gente tenha misericórdia, né, que a gente entenda que mesmo estando independente da nossa situação, a gente não pode, né, oprimir ninguém, né? A gente tem que ser fonte de água viva, a gente tem que ser bênção na vida dos outros. Então que a gente se cale e só. Se a gente se calar, a gente já faz metade do caminho, a gente tá andando certo já. 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei Vamos lá. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Que lei, Janice? A lei do nosso Senhor, os nossos mandamentos. Aquele que abandona a lei, né, elogia os ímpios. Claro, ele não está andando conforme aquilo que Deus mandou fazer. Mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Então a gente tem que ser aquele que diz: eu amo a justiça, e a justiça é o caráter, né, de Deus. Deus nunca vai abandonar o justo. Então que a gente, né, seja o justo, que a gente não abandone a lei. Está escrito lá em Provérbios 3, guarde na tábua do seu coração. Que guardar na tábua é gravar como uma tatuagem a lei, o caminho reto do nosso Senhor. 5. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo, né? Fica tão claro quando a gente está nos caminhos retos do nosso Senhor, a gente começa a crescer em sabedoria, começa a crescer em entendimento, e tudo vai ficando mais claro. A gente entende que nós não vamos deixar de passar pelas lutas, mas a gente entende de verdade que quando eu for ao fogo eu não vou me queimar, quando eu for às águas eu não vou me afogar, porque eu tenho junto comigo
que está, né, carregando junto o peso, o jugo suave, o nosso Jesus. Então eu entendo que quando eu estou nos caminhos retos do nosso Senhor, que mesmo que venham os desafios, são fáceis de passar, eles vêm só para lapidar o meu caráter, me melhorar como pessoa, e é só isso. E aí é fácil de passar, eu estou no deserto. O deserto é só para ajustar meu caráter, gente. Então vamos passar com felicidade, entender. Quanto mais cedo eu entender para que serve o deserto na minha vida, mais rápido eu vou passar. Não vou ficar 40 anos no deserto. Não precisamos ficar 40 anos no deserto, porque isso, né, por que o povo ficou, o povo de Deus, né, ficou quando já era livre, ficou 40 anos no deserto? Porque eles foram murmurentos, porque eles não entenderam, não queriam seguir as palavras de Deus, começaram a murmurar. E desse povo todo, só 2 chegaram, que foi aquele que entendeu que não precisava ser murmurento, né? Tinha que ter, guardou na tábua do seu coração o mandamento de Deus, que foi Caleb, né? Caleb, quem mais, pastor, que chegou? Meu Deus, esqueci o nome do outro. Josué e Caleb. Oh, meu Deus. É, né? Nossa, eu me fiz uma confusão na minha cabeça agora. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, pois ainda que seja rico. Então, o pobre ainda, né, aqui, que anda na sua integridade, né, Deus ama os retos de coração. Então, melhor é esse que ainda está pobre, né, porque ainda não tem o conhecimento para melhorar a sua vida financeira, mas que entende, né, que está na sua integridade. O que está na sua integridade? Integridade é ser inteiro, integridade, inteiro, ser inteiro dentro da palavra do Senhor. Não é aquele que anda um dia do culto está na palavra do Senhor, o dia de sábado está na balada. Esse não é íntegro, não está inteiro, né? Então melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos caminhos, ainda que seja rico. 7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. O que está dizendo aqui? A gente tem que seguir a cultura, né? A gente tem que seguir o legado, a gente tem que ser aquele que segue o legado dos nossos pais e aquele que deixa. Mais importante que seguir o legado é deixar um bom legado. Né? Às vezes os pais da gente não tiveram conhecimento suficiente para nos deixar algo que de verdade, né, seja bom para ser seguido. Eles fizeram o melhor com aquilo que eles tinham, mas e você que está tendo acesso a essa informação agora? Qual é o legado que você está deixando para a tua família? Então está dizendo aqui, ó, quem guarda a lei é filho inteligente. Qual a lei? A lei do nosso Senhor, os mandamentos, né? O caminho reto. Mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Comilão está dizendo aqui, é só comida, Janice? Não. Comilão é aquele que não tem o domínio próprio, que o desejo da sua carne sobrepõe o desejo da sua promessa. Ele o tempo todo está trocando o seu propósito por proposta. O tempo todo ele está trocando ter uma vida mais saudável, né, mais longínqua por um prato de sobremesa. Esse é. O tempo todo ele está trocando, né? Mas é só um golinho de cerveja, né? E aí um gole leva o outro e não, só hoje. Esse aqui está falando, né? O comilão está falando daquele que troca os prazeres, né? De uma vida reta no nosso Senhor, né? Retidão e o legado que vai deixar para sua família por um prazer imediato, que não sejamos esse. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, junta-os para o que se compadece dos pobres. Olha só, isso aqui tem bastante coisa para falar aqui, eu nem vou falar muito. Mas quem aumenta os seus bens com ganância, com usura, né? Quem quer, né, receber de algo, né, com altos juros, né, se beneficiando em detrimento de outras pessoas, ajunta-os para os que se compadecem dos pobres. O que está dizendo? Que Deus tem o poder de redirecionar os recursos do jeito que Ele quer. Já aconteceu, né? Você com certeza deve ter ouvido falar uma história, né, perto de você, de uma pessoa que tinha tudo e perdeu tudo. E quando se perde, não vai para o ralo, vai para a mão de outra pessoa. Então, aqui está dizendo que aquele que aumenta seus bens com juros, com ganância, juntos para o que se compadece dos pobres. Então, Deus tem o poder de mudar a direção dos recursos que você adquiriu. Então, tome tento. 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, né? Então aqui está falando, quem desvia os ouvidos são o canal da nossa alma, né? Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra do Senhor e andar no caminho reto, até a sua oração é abominável, né? A oração de uma pessoa dessa não serve de nada, nem para ele, muito menos para os outros.
10. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, né? Então aqui está dizendo, é uma promessa, que se você, né, em vez de você, não vá desviar as pessoas que estão, né? Às vezes as pessoas já estão naquela luta de ser diferente, né? De ser diferente não, mas de estar no caminho do nosso Senhor já não é fácil porque o meio quer corromper o tempo todo. E aí você não vai ser aquele que vai dizer, não, só hoje, não, vamos pra balada só hoje. Entenda, se você ainda não está pronto para seguir os caminhos do nosso Senhor, não seja você pedra de tropeço para quem já está. Diga, nossa, que bom que você está nesse caminho, ainda não estou chegando nesse caminho, mas não vai você atrapalhar, não faça vocês, não seja esse, porque você vai cair na sua própria cova. Tá dizendo aqui? 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio conhece muito bem. Aqui está falando, né, que às vezes as pessoas têm uma autossuficiência e ela é enganosa. Está dizendo, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Às vezes a gente fica mais sábio um pouquinho, mais, né, mais rico financeiramente, com mais possibilidades e acaba ficando muito orgulhoso, muito vaidoso, né? Então que sejamos sempre aquele que vai ter a verdadeira sabedoria, que a gente não fique vaidoso com as coisas que a gente tem. Quando os justos triunfam, a grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, né? Quando os justos triunfam, a grande alegria, né? Quem que fica alegre quando os justos triunfam? A pessoa que é boa, né? Mas quando os maus se levam, as pessoas se escondem, porque quando o mal se eleva, o mal todo que envolve ele também se eleva. Então, vamos nos esconder do mal. 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Aqui é algo muito, muito especial que está dizendo aqui. A gente parece que é um versículo simples, mas quem esconde as suas transgressões, o que nós temos que fazer? Nós somos falhos e pecadores, né? A gente já é essencialmente, né, naturalmente pecador. A gente nasceu, né, por conta do pecado de Adão e Eva. A gente é naturalmente pecador. Então, o que está te convidando, me convidando? Quem esconde as suas transgressões jamais prosperará. Eu preciso aqui deixar minha vaidade e começar a pedir o perdão que eu preciso pedir. Eu preciso pedir esse perdão e ainda tem mais. Eu preciso confessar. E aqui está dizendo, ó, abandone e alcançará misericórdia. Quando eu confesso para Deus, Senhor, me perdoa porque eu pequei. E você torna claro que você pecou. Quando você faz essa confissão para Deus, Deus te perdoa. Mas para tu tratar de verdade, olá, Dona Maria, bom dia. Mas para que você trate de verdade aquele pecado que você fez, você precisa confessar para uma outra pessoa natural que está aqui, não só para Deus. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve pedir perdão a Deus, não fazer de novo e seguir no caminho reto. Deus vai te perdoar, mas para que eu possa tratar a ferida que eu fiz, eu preciso confessar. Lá em Tiago 5, eu acho, 5,13, deixa eu só ver. Lá em Tiago 5,13, será que é? Não tô achando nem Tiago. Imagina o 5,13, tá aqui. Tiago 5,13. Vamos ver se é. É o que tá na minha cabeça. Não é. Mas aqui fala em Tiago, eu não me lembro mais onde que tá. Tem uma exortação dizendo, aqui ó, 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só o que está dizendo. Então não adianta só eu me arrepender e dizer, Senhor, me desculpe, eu fiz errado. Eu não faço mais, eu prometo, né? Você precisa pedir perdão também pelo que tu fez, ou para a pessoa que você cometeu, que seria o mais correto,
né? Pedir perdão para a pessoa sim, mas confessar. Às vezes a gente não consegue mais confessar o que a gente fez ou né, aquilo que a gente faz no escondido, no secreto, a gente precisa confessar para tratar. Tá dizendo aqui, ó, Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que vocês sejam curados. Como é que eu vou ser curada, Janice? Se eu confessar aquilo que eu fiz uns aos outros para tratar a ferida, tá dizendo aqui, Tiago 5,16, não vou mais me esquecer disso. 5,16. Então não podemos ser aquele que vai cobrir as nossas transgressões. 14. 28, 14. Estamos lendo Provérbios 28, 14. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça, né? Feliz é aquele que teme ao Senhor. É ter medo? Eu disse não. É ter extremo respeito, amar o que ele ama, odiar o que ele odeia, andar nos caminhos retos. Então, essa palavrinha de temer tem muita coisa dentro dela, né? Então, feliz é aquele que está nos caminhos do nosso Senhor, é mais ou menos isso. Mas o que endurece o coração cairá na desgraça, né? A justiça do Senhor, ela sempre vem. A balança de cuidado do nosso Senhor, ela é justa, ela sempre vai vir. Então, fica tranquilo. E tem mais uma coisa. Não é você o justiceiro, é Deus, então deixa que ele vai cumprir aquilo que ele tem que fazer. 15. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre, né? Meu Deus, imagina um leão que ruge, um urso que ataca. Quem pode conter essa fúria, né? Assim é o ímpio que domina. 16. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. Aqui tem uma promessa, o príncipe é o líder, tá? O líder sem juízo aumenta a opressão. As pessoas são lideradas não pelo exemplo, mas por uma opressão. É ruim isso, né? Mas que odeia a avareza. Aquele líder que é um líder nato, viverá muitos anos. Uma promessa da liderança. Então, que sejamos líderes da nossa casa, do nosso ministério, com muita sabedoria. É isso que está falando aqui. 17. Nós estamos lendo Provérbios 28, hoje é dia 28, 17. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. O assassino, né, quem tem aqui, o assassino está dizendo, ele cometeu um pecado muito grave, ele fugirá até a cova, por quê? Porque mesmo que ele seja, vamos falar da lei natural, da lei aqui do nosso Código Penal, mesmo que ele seja preso, ele vai pagar por aquilo que ele fez aqui. Mas e aí? A condenação do nosso Senhor, como é que fica? Então ele vai a culpa dele é carregada até a cova, que ninguém o detém, ninguém vai conseguir passar a mão nisso, né? Como é que pode? Oi, Marcos, bom dia. Como é que eu posso me livrar disso, né? Se fui eu que cometi primeiro, eu tenho que me arrepender, tenho que pedir perdão, né? E tem que não praticar mais, né? E aí esse pedido de perdão tem que ser reto, né? De verdade. 18. Quem anda com integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Quem anda com integridade, já falou integridade, íntegro, inteiro. Então, quem anda inteiro dentro da palavra, nos caminhos retos do nosso Senhor, será salvo. Mas o perverso, né, em seus caminhos cairá logo. Então, que sejamos esses que estaremos sempre retos no caminho do nosso Senhor, né, que a gente não pegue atalho nenhum. Tá bom, Marcos está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo, ô Senhor. Quando que tu vens aqui? Já te fiz convite na rede, tem que vir aqui, hein? Deus te abençoe na tua reunião aí. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará da pobreza. Olha só o que está falando. O que lavra, o que é diligente, aquele que está cuidando da sua terra, do seu coração, da sua casa, das coisas que Deus deu, de tudo aquilo, dos recursos que Deus deu. Então, quem lavra a sua terra terá pão em abundância. Esse é aquele que Deus quer que a gente seja todos os dias. Mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará da pobreza. Janice, o que é uma coisa sem valor? Pode ser o nosso celular, a internet, nós estamos perdendo tempo de qualidade com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa casa, com aquele recurso que Deus nos deu. Então aqui, olha só, quem corre atrás de coisa sem valor, pode ser propostas enganosas, pode ser várias coisas. Então a gente tem que entender que a gente tem que começar a ter esse espírito com sensibilidade para entender e para vigiar o tempo todo. Lá na Bíblia fala, aqui na Bíblia fala, né? Orai, não fala orai e vigiai, fala vigiai e orai. Então que a gente possa sempre estar vigiando se a gente não está sendo esse que a gente está falando aqui. O tempo todo a gente tem que estar conferindo isso. O homem 20, um homem fiel será
acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Aqui está falando da fidelidade, né? Um coração fiel, um coração sábio, um coração cheio de amor. Esse será acumulado de bênçãos, né? Mas quem tem pressa é aquele que quer pular a etapa, né? Usando os outros ou quebrando os princípios, né? Então a gente tem aqui a lei da semeadura muito forte. Então, quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo, né? Não pense que você vai pular uma etapa, né? Que a lei da semeadura não vai chegar até você, ela vai chegar sim. 21. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. Então, que a gente não seja parcial, que a gente seja sempre imparcial. Como é que eu faço isso? Sempre buscando a balança da justiça do nosso Senhor, né? 22. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Ganancioso, né? O ganancioso, ele quer ultrapassar a velocidade, né? Ele quer colher antes de plantar, ele quer aqui pular uma etapa. Então, o ganancioso, ele quer tudo para ele não quer esperar o tempo, ele tem uma pressa, né? Corre atrás da riqueza. O ganancioso corre atrás da riqueza, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. 23. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. A gente precisa ser um amigo fiel, correto, para poder ser esse que vai ajustar o caminho daquele que está andando errado. Então, ele está dizendo, né? Quem repreende alguém achará depois favor. Repreender alguém não é a gente ficar criticando o tempo todo. Crítica não é boa, não existe crítica. Essa é positiva, não existe. O que existe é uma boa ideia. Então, assim, se você está vendo que uma pessoa não está indo no caminho certo, dá uma ideia. Quem sabe, seu João, quem sabe o senhor faz dessa forma? Não vai dizer, seu João, não gostei, o senhor está fazendo da forma errada. Isso traz ele vai fechar a cabeça e o coração, os canais da alma para te ouvir. Então, como é que um sábio chega para falar alguma coisa? Dá uma ideia. Quem sabe vamos fazer assim? Quem sabe fica melhor desse jeito? Você dá uma ideia com uma pergunta e faz a pessoa pensar, meditar sobre isso e ela vai ter a boa ideia. Então, quem repreende alguém achará depois bom favor, mas aquele que só lisonjeia, ele é perigoso. Eu não gosto de elogios excessivos, porque isso é um anzol. Corro longe da aparência do mal. 24. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Hoje minha mãe está aqui na live, ela vai ouvir, eu acho que ela nunca ouviu isso que eu vou falar. O ano passado, em outubro, eu li Provérbios na rede. E na hora que eu li isso aqui, eu me lembrei que quando a gente era adolescente, meu pai tinha bastante dinheiro. Ele levava dinheiro em sacos para casa. A mãe tá aí, vai escutar isso, nunca ouviu. Pastor, a revelação familiar aqui na rede, ó. E aí eu lembro que o pai contava aquele monte de dinheiro. E o dinheiro também, nosso dinheiro não valia muito. Na inflação por dia era de 51%, me lembro disso. E aí o pai trazia aquele monte de dinheiro e eu contava o dinheiro e às vezes eu, juntava um dinheirinho para mim, pastor. Olha o que eu fazia. Porque meu pai não era uma pessoa boa conosco. E aí eu achava que eu juntava aquele dinheiro para uma segurança depois e que eu estava fazendo correto. E quando eu li isso aqui, na hora eu fui exortada, na hora eu tive uma disciplina em cima de mim. E na hora eu mandei uma mensagem para o meu pai, o ano passado. E hoje eu estava escutando isso e eu nem me lembrava que eu tinha feito isso. Olha, mãe, eu fiz isso. O que eu fiz? Olha só, quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, eu dizia não é pecado, é companheiro do destruidor. Na hora eu disse, opa, eu não sou companheiro do destruidor. Na hora eu mandei uma mensagem pro meu pai dizendo, pai, bom dia, pai, eu tô aqui lendo Provérbios e eu recebi aqui uma orientação. Eu na hora confessei para ele. Pai, quando o senhor trazia esse dinheiro todo, eu contava esse dinheiro e eu tirava um pouquinho para mim, porque a gente passava por uma situação, a gente era bem financeiro, mas não, a nossa vida era difícil em família. E esse dinheiro, o pastor Ricardo tá aqui, eu tô só falando com ele, que esse dinheiro me ajudou a pagar minha faculdade por 3 meses. Ele foi usado por uma boa causa, mas ele veio de uma origem ruim. E aí na hora eu pedi, pai, me perdoa por isso que eu fiz. Pai Orestes, né? Não Pai Jesus, Pai Deus. Pai Orestes, me perdoa porque eu de verdade lhe furtei, eu roubei o dinheiro, roubei com violência. Eu furtei esse dinheiro do senhor, foi por uma boa causa, eu achei que estava fazendo certo, mas estava errado. E eu não sou companheiro do destruidor. Na hora eu mandei a mensagem para ele.
Ele achou que eu tava louca, né? Daí ele até falou umas coisas legais, depois ele disse, ai minha filha, a gente passou por tanta coisa, ele tá lá tentando se reconciliar com a vida, com Deus e com a família, né? Tem um caminho. Mas o meu convite, esse meu testemunho é para que você pense nas coisas que você fez e de verdade você peça perdão a quem tem que pedir, primeiro a Deus, pedir na hora, mas aí já mandei a mensagem para ele mora em Lages, e disse, Senhor, Pai, me perdoa, me perdoa. E daí ali eu já pedi, Senhor, mais alguma coisa que eu tenha feito e que tenha turvado quem eu sou perante o Senhor, que o Senhor me mostre. Faça isso. Peça, porque às vezes a nossa vida nos trouxe uma carga tão pesada que a gente esconde da gente mesmo, a gente guarda numa caixa preta. Eu fui uma pessoa que tinha uma caixa preta, porque a nossa família não teve uma vida boa, né? Nós tivemos uma vida muito difícil, cheia de violência, muito difícil a nossa infância. Mas então eu pedi, Senhor, me traz a luz, aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu preciso ainda pedir perdão. E tu vê, na hora que eu tava lendo, eu digo, não, eu não sou o companheiro do destruidor, não sou eu essa. Quem que é o companheiro do destruidor? Né? Amigo de Satanás, eu não sou, tá maluco? Sou filha de Deus, a minha herança é essa, é abençoada. 25. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. 26. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Que não sejamos aquele que confia no nosso próprio, né, coração, que a gente todos os dias peça, Senhor, lava o meu coração da arrogância, prepotência, se eu estou ficando muito vaidoso, Senhor, tira isso de mim, lava com o sangue do Cordeiro meu coração. Faça isso, higienize a sua vida. Quem anda com sabedoria será salvo. Está aqui dizendo que eu preciso andar em sabedoria. Estou correndo porque a gente já está atrasado. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para ele será coberto de maldições. Aqui os pobres são sempre considerados aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade maior, né? Aqueles que são mais simples, às vezes pobres em conhecimento, né? Às vezes a gente vê, até na igreja, às vezes eu identifico pessoas que estão carentes de uma nova informação, do novo entendimento. Então é esse, é até de dinheiro mesmo. Então quem dá aos pobres não passará necessidade, porque Deus, ali, né, tem uma passagem que fala que Deus, a gente não fica, Deus ele não fica devendo a ninguém, então ele sempre vai me ajudar na hora que eu preciso. Mas o que fecha os olhos para ele será coberto de maldição. Ô Senhor, que palavra forte hoje. Todos os dias é uma palavra forte. Provérbios não se finda, gente. Eu não consigo estudar todo o Provérbios para vir falar com vocês. Eu preciso de 3 a 4 horas para estudar o Provérbios inteiro, o capítulo para passar, porque é muita coisa. Aí a gente, com a tecnologia que a gente tem, a gente já vê o conteúdo histórico. Eu sou apaixonado por estudar. A gente precisa ser esse que seja apaixonado por estudar. E seja vigilante. Até as 9, né? Hã? Aumentar o horário. O pastor está dizendo que a gente tem que aumentar até as 9. Eu queria saber quem é que escuta a gente, pastor. Será que tem gente que está buscando sabedoria? Pastor Ricardo já senta aqui do meu lado. Vem cá. Eu vou encerrar essa live para não ficar tão comprida, pastor. Eu vou encerrar essa live aqui que está no Instagram, vou fazer uma oração para quem vai acompanhar essa live aqui. Eu vou abrir outra com o pastor que nós vamos falar do assunto que é mais importante da Bíblia, eu acho. Depois que amar o nosso Senhor de todo o seu coração, são os frutos do Espírito. A gente vai falar sobre isso. Eu vou fazer uma pequena oração para encerrar esse bloco da internet, mas quem está na rádio continua comigo. Eu vou passar uma vinhetinha aqui, vai ser bem legal. E a gente vai abrir de novo. Ai, Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai querido, como é bom estar perante ao Senhor, perante a sua palavra, tendo mais intimidade, entendendo aquilo que o Senhor quer para nós. Obrigada, Senhor, por esse conhecimento de Provérbios 28. Obrigado pela possibilidade de estarmos chegando ao coração de mais uma pessoa, Senhor. Se a gente conseguir derramar isso que o Senhor trouxe na nossa vida para uma pessoa, a gente já fica feliz, a gente é grato por tudo, Pai. Abençoa cada família que está escutando agora esse rádio, está escutando Provérbios, abençoa cada pessoa que está acompanhando essa trajetória, essa jornada do conhecimento, Senhor. Que o Senhor, de verdade, derrame suas bênçãos, chegue onde precisa, traga refrigério para cada um, porque eles sintam de verdade que isso que eles estão fazendo, buscando a sabedoria, vai trazer fruto para a vida de cada um. Te damos graça, te damos glória, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Fizemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu vou encerrar agora no Instagram aqui, vou abrir de novo já com o pastor aqui, bem agora. E agora na rádio nós vamos passar um recadinho.